Todos os anos, mais de 300 milhões de metros quadrados de grama artificial são instalados ao redor do mundo, área suficiente para cobrir mais de 5.000 campos de futebol americano em tamanho oficial. Este material que imita a grama é, na verdade, uma indústria multibilionária que a maioria das pessoas nunca imagina corretamente. Por trás de sua superfície verde brilhante está a história de engenharia de materiais criada para superar as limitações da grama natural sob uso intenso. De estádios a áreas residenciais, a grama sintética mantém a cor estável, resiste à abrasão intensa e mantém o desempenho mesmo após milhares de horas de uso contínuo. Junte-se ao Fábrica Industrial, enquanto exploramos por que a grama sintética se tornou uma escolha estratégica na construção moderna e como ela está transformando a maneira como as pessoas criam espaços verdes funcionais no dia a dia. A indústria de grama artificial movimenta de 6 a 7 bilhões de dólares anualmente, impulsionada principalmente por sua capacidade de permanecer em uso constante, algo que a grama natural simplesmente não consegue suportar. Sua superfície permanece consistente e não é afetada pelas condições climáticas, permitindo que estádios e campos comunitários operem com alta frequência, mantendo qualidade de jogo confiável. No Brasil, onde o clima tropical e subtropical exige manutenção intensiva de gramados naturais, a grama sintética tem ganhado cada vez mais espaço. A instalação é significativamente mais rápida. A grama é colocada sobre uma base preparada e pode ser usada quase imediatamente, sem necessidade de rega. Os custos de manutenção com corte e fertilização caem drasticamente e o consumo de água cai para quase zero. Graças à combinação de alto uso, eficiência e baixos custos de manutenção, a grama artificial está se tornando cada vez mais uma escolha estratégica para projetos esportivos modernos brasileiros. O processo de produção começa com o recebimento de grânulos de plástico, principalmente polietileno e polipropileno. Dois polímeros escolhidos por sua flexibilidade, alta elasticidade e resistência ao envelhecimento. Os sacos de grânulos são armazenados em área seca e ventilada para evitar absorção de umidade, porque mesmo uma pequena quantidade de água pode criar bolhas de ar durante o derretimento e reduzir a qualidade das fibras. Ao mesmo tempo, aditivos essenciais como bloqueadores de raios UV e estabilizadores térmicos são preparados em forma de pó ou grânulos ultrafinos. Estes são os ingredientes que permitem que as fibras mantenham sua cor sob a luz do sol e evitem que se tornem quebradiças após anos de uso. No posto de alimentação, os trabalhadores despejam os sacos de grânulos no funil da extrusora. Os grânulos deslizam para dentro do cilindro de aquecimento, onde aquecedores de alta potência elevam a temperatura até cerca de 210 a 250 graus Celsius. Nesse nível, o material amolece e transita para um estado fundido uniforme. Uma vez que a massa fundida atinja a consistência desejada, é empurrada através de uma placa com pequenos orifícios na parte frontal da máquina. Logo após sair da extrusora, as cadeias de polímero ainda retêm temperatura muito alta, acima de 150 graus Celsius. Elas são macias, propensas a encolher e ainda não estabilizadas em sua forma. Para evitar deformações desde o primeiro segundo, todo o fluxo é direcionado diretamente para um banho de resfriamento posicionado abaixo da cabeça da extrusora. A água é mantida entre 20 e 25 graus Celsius, causando uma queda brusca de temperatura que congela a seção transversal quase instantaneamente. Esse choque térmico confere à fibra uma superfície lisa e arredondada, sem ondulações. É como fixar uma forma no lugar enquanto ela ainda está maleável. Dentro do banho, cada fio passa por rolos guia que os mantém separados, porque até mesmo um leve contato durante o estado semifundido pode causar aderência e defeitos difíceis de corrigir. Uma vez que a camada externa endureça o suficiente para manter sua forma, o sistema de recolhimento aumenta a velocidade do rolo, colocando as fibras sob tensão constante. Este é o momento crítico. As cadeias de polímero emaranhadas no interior começam a se endireitar ao longo da direção de tração, ligando-se mais firmemente e formando uma estrutura muito mais ordenada.
Quanto maior a taxa de alongamento, maior a resistência à tração e elasticidade, e melhor a fibra se mantém na vertical uma vez fixada no suporte de grama. No momento em que os fios saem da unidade de estiramento, eles não são mais o fluxo fundido que deixou a extrusora, mas uma fibra reforçada projetada para resistência à abrasão e durabilidade a longo prazo. Agora, elas são fortes o suficiente para sobreviver anos sob luz solar, chuva, chuteiras e milhares de partidas. Este é o momento em que o polímero passa completamente de matéria-prima para fibra de grama artificial verdadeiramente resistente, estável e pronta para continuar na linha de produção. Após passar pelo resfriamento e zona de estiramento, as fibras são guiadas diretamente para o sistema de enrolamento. Aqui, dezenas de fios paralelos são enrolados continuamente em bobinas verdes giratórias, camada por camada, até que cada rolo atinja seu tamanho completo, variando de alguns quilos a bem mais de 10, dependendo da capacidade. Um único rolo geralmente contém de 8 a 20 km de fibra, suficiente para uma sessão de tecelagem ininterrupta sem alterar o fornecimento durante o processo. Crucial para evitar manchas de cor ou variação de densidade na superfície final. O requisito fundamental nesta fase é manter a tensão adequada de forma uniforme. Se a velocidade de enrolamento aumentar muito, os filamentos esticam em excesso e perdem elasticidade. Se for muito lenta, eles afrouxam, sobrepõem ou emaranham, causando quebra posteriormente durante a tecelagem. Uma vez completo, um rolo limpo com fibras compactadas, consistentes e alinhadas é a prova visual de uma linha bem ajustada. Quanto mais uniforme o rolo, mais suave o processo de tecelagem e mais limpa ficará a superfície da grama. Uma vez que o enrolamento esteja completo, os rolos de fibra são montados em um suporte estrutural de aço com vários níveis, com centenas de eixos rotativos, cada um contendo um único rolo que gira livremente sob a força da máquina de tecer à frente. Do suporte, esses fios finos passam por rolos de alinhamento, onde são agrupados em fileiras retas e guiados para a zona da agulha. É aqui que a grama ganha forma. Centenas de agulhas se movem para cima e para baixo como uma máquina de costura gigante, prendendo as fibras através do suporte abaixo antes de puxá-las de volta para cima para formar laços verticais. Cada laço se torna uma raiz sintética, e embora seja apenas polímero, essa estrutura de trava em laço fixa as lâminas firmemente o suficiente para suportar o uso diário sem se soltar. O suporte normalmente consiste em duas camadas coladas. Uma camada inferior resistente que suporta tensão e uma camada superior mais macia para penetração da agulha. Conforme a máquina funciona, fileira após fileira de grama aparece, espaçadas apenas em milímetros, mas visualmente perfeitas, sem lacunas ou desalinhamento. Os teares modernos podem produzir de 3 a 6 metros de grama por minuto, o que significa que um único turno pode gerar grama suficiente para um campo de futebol de tamanho oficial inteiro. Logo após a tecelagem, o gramado sintético ainda não está pronto para uso, porque cada fibra é mantida unida apenas por um laço mecânico. A força de fixação no ponto de contato entre fibra e suporte está baixa e a lâmina ainda pode ser puxada manualmente. Para aumentar a resistência da ligação, a folha é enviada através de um sistema de revestimento de látex, onde o adesivo líquido é bombeado continuamente. Lâminas e rolos espalham o revestimento em uma camada fina e uniforme em toda a superfície. O objetivo não é espessura, mas penetração para selar e saturar as raízes da fibra. O látex flui para as lacunas, preenchendo o espaço entre cada laçada de ponto na superfície de suporte. O adesivo, então, começa a se estabilizar, formando uma película ao redor da base de cada fibra. Isso aumenta significativamente a força de ancoragem e reduz a probabilidade de as fibras serem arrancadas durante o uso real. A camada de grama é então colocada em uma câmara de cura aquecida ou esteira de secagem contínua. A temperatura é controlada cuidadosamente para que o látex forme uma camada de ligação coesa sem deformar o suporte. Uma vez seco, a parte inferior torna-se estável e firmemente travada.
Depois que a camada de látex está completamente aderida, a grama se move para a zona de perfuração para drenagem. Aqui, lâminas aquecadas ou punções mecânicas criam furos através da base e da camada de látex em um padrão repetitivo. O espaçamento entre os furos geralmente varia de 2,5 a 10 centímetros, dependendo dos padrões de construção do campo. Cada abertura deve ser ampla o suficiente para permitir que a água escorra para baixo sem enfraquecer a ancoragem da fibra. Poucos furos e a água se acumulará na superfície, criando riscos de escorregamento. Muitos furos e o suporte perde resistência estrutural. Quando a folha sai desta estação, a parte inferior exibe uma grade contínua e uniforme de orifícios de drenagem, alinhados e prontos para transportar água através da camada de base em todas as condições climáticas. Após a perfuração estar completa, o gramado entra em inspeção. Primeiro é examinado diretamente na linha, onde os operadores examinam a superfície sob forte iluminação para detectar defeitos rapidamente. Variação de densidade, altura irregular, deslocamento de tecelagem ou orifícios de drenagem que não sejam perfeitamente redondos. Qualquer ponto questionável é imediatamente sinalizado para correção ou remoção do rolo. Enquanto isso, amostras representativas são levadas ao laboratório para análise de força de ancoragem da fibra, velocidade de recuperação da compressão e drenagem. As avaliações principais incluem resistência sob carga padrão, abrasão superficial para simular o atrito das travas e permeação de água para medir a taxa de fluxo através de orifícios perfurados. Após inspeção visual e desempenho em laboratório atenderem às especificações, o gramado avança para os estágios finais de produção. As placas de grama qualificadas entram na zona de aplainamento, onde os roletes levantam as lâminas de volta à posição vertical e removem quaisquer vincos deixados pelo processamento. Imediatamente depois, o sistema de enrolamento puxa o tapete para um núcleo de papel ou PVC, com velocidades sincronizadas com a esteira transportadora para evitar rugas. O diâmetro do rolo depende do comprimento de produção, e os rolos comerciais normalmente variam de 20 até 70 metros, adequados para campos pequenos ou combinados posteriormente para campos de tamanho normal. Assim que o rolo atinge o comprimento necessário, a máquina corta a folha automaticamente e as bordas são fixadas com fita industrial para evitar separação. O rolo então é envolto em filme plástico para proteção contra poeira, umidade e abrasão durante o transporte. Finalmente, etiquetas de identificação são aplicadas para rastreamento de pedidos e tipo de produto, e o rolo é colocado em paletes para expedição. Os rolos de grama são transportados da fábrica para o local de instalação e colocados diretamente sobre a base preparada. A subsuperfície é tipicamente composta de pedra fina ou concreto leve nivelado com inclinação para drenagem. Assim, a água da chuva flui para baixo através dos orifícios de perfuração em vez de se acumular no campo. Cada rolo é desenrolado de acordo com o layout planejado, aplicado uniformemente para evitar ondulações ou bolhas durante o uso. Uma vez alinhado, as bordas entre os rolos adjacentes são aparadas, combinadas e unidas com fita de vedação especial. A junta é pressionada firmemente com um rolo para que a costura permaneça invisível. O perímetro do campo é então fixado ou aparafusado na fundação, para garantir que o gramado não se desloque sob forte impacto. A etapa final antes do jogo é o preenchimento, adicionando grânulos de borracha e areia de sílica se o campo exigir um kick de bola padrão. O material de enchimento é distribuído uniformemente por aplicadores especializados e aplicado com uma escova para que as partículas se depositem na base de fibra, mantendo as lâminas de grama na vertical sem desabar durante o jogo. Quando a superfície atinge uniformidade de altura e densidade de preenchimento, o campo está pronto para uso. Desde grânulos de polímero bruto até o campo verde, onde centenas de partidas são disputadas todas as semanas, a grama artificial está longe de ser um produto simples. Passa por extrusão a alta temperatura, estiramento de fibra, enrolamento de bobina, tecelagem sobre suporte, colagem de látex, perfuração de drenagem, inspeção, embalagem por enrolamento e, finalmente, instalação no campo.
Cada etapa possui seus próprios limites de tolerância, e cada passo desempenha um papel decisivo na expectativa de vida e estabilidade da superfície que você vê na vida real. O que parece familiar sob seus pés é, na verdade, o resultado de toda uma cadeia industrial complexa. Se você gosta de análises detalhadas como esta dentro das fábricas, linhas de produção e tecnologia de materiais, siga o canal Fábrica Industrial para que você nunca perca a próxima investigação. Diga-me que tipo de material você gostaria de ver explorado a seguir. Luvas de goleiro, chuteiras para grama sintética ou até mesmo o sistema de amortecimento sob o campo. Basta comentar uma palavra-chave e eu cuido do resto.